Muito bem, nós vamos continuar estudando sobre salvação inabalável. Mas uma crise mas muito séria, muito séria. Ele se converteu, estava no processo de conversão, não é, de santificação, e aí de repente começaram a vir pensamentos horríveis na mente dele, terríveis, pensamentos inclusive de blasfêmia contra Deus, contra Jesus. E ele entrou numa crise enorme, enorme. Começou a pensar, será que eu sou salvo mesmo? Será que eu sou um eleito de Deus? Será que realmente se eu morrer agora eu vou para o céu? No livro, inclusive, ele acaba dizendo assim, o sapo é melhor do que eu. Porque o sapo, ele vive e vai morrer e fim, acabou tudo. Eu não, se eu não for salvo, o que será da minha eternidade? E gente, o livro assim, grande para 2/3 do livro, ele lida com essa crise enorme sobre salvação. E como nós nos identificamos com o John Bunyan? Quem de nós já não teve uma crise sobre salvação? Quem de nós já não pensou, será que eu sou salvo mesmo? Será que se eu morrer eu vou para o céu? Será que se eu bater as bostas agora eu vou para o céu? A gente pensa isso, não pensa? Ou só eu pensei isso até agora? Eu já tive essas crises, até como pastor. Senhor, será que eu sou salvo mesmo? Será que eu vou para o céu? Agora deixa eu contar um segredo para vocês. Só tem crise sobre salvação quem é salvo, gente. Quem não é salvo não tem crise de salvação, porque não está nem aí com a salvação. Está nem aí se é salvo ou não. E muitas vezes o nosso coração, a nossa alma, que é corrupta, o nosso coração que é desesperadamente enganoso e corrupto, traz pensamentos, traz coisas ao nosso coração. E aí o Espírito Santo vai trabalhar conosco com essas dúvidas, com essas crises, e você vai ser fortificado na graça de Cristo Jesus. E é o que acontece com John Bunyan. Eu estou terminando o livro, estou nas últimas páginas do livro. Confesso que deveria ter terminado ontem para contar o desfecho, mas eu já li o desfecho antes de ler as últimas páginas, porque eu tenho um sistema. Eu tenho uma frase que eu digo assim, não leia bons livros, estude-os. Então eu estudo, eu não fico lendo bons livros. Então eu fico marcando, fico escrevendo, às vezes a pessoa fala uma coisa, o tradutor fala uma coisa, vou no original, procuro ver se eu consigo o original do livro, para ver o que realmente ele escreveu, então eu vou estudando. Mas eu estou naquela fase do livro em que John Bunyan está contando para nós todas as convicções que foram reforçadas a ele. E ele chama toda essa crise de salvação que ele tem, de tentações, e ele diz, olha, as tentações que eu passei, as dificuldades que eu passei, porque... Walter, peraí, seu Wilson, bem-vindo, seu Wilson,
Deus abençoe, povo. Esse é o seu Wilson, que vai fazer todo o guarda-corpo lá da nossa galeria. É um prazer ter o senhor aqui na igreja, viu, seu Wilson? Que Deus abençoe sua vida e a sua família, viu? Um abraço. E Jambânia, ele está escrevendo para nós todo o fortalecimento que essa crise soteriológica, a palavra soteriologia é para a doutrina da salvação. Soter, em grego, é salvação, logia ou logia é estudo. Então, estudo da salvação. Quando você ouvir, então, soteriologia é o estudo sobre salvação. E ele conta para nós, nesse livro, tudo que ele recebeu de bênção por causa dessa crise sobre salvação. Então, ele conta como ele foi fortalecido na alma dele, ele conta quantas convicções dele foram reafirmadas, quanto o amor em Cristo Jesus foi aumentado por causa da crise de salvação. E a crise foi muito forte. Tem um momento no livro em que ele diz: eu não vou revelar o que eu pensei, porque é profano e blasfemo. O que eu pensei em meu coração, esse coração horrível que eu tenho. Então, gente, quando você tiver crise sobre a sua salvação, lembre-se, só tem crise sobre salvação quem está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quem não é, nem sequer pensa em salvação. Ok? Eu tenho tido o privilégio de falar de Jesus para pessoas, e pessoas entregam suas vidas a Jesus. Fantástico. Mas eu também tenho tido a experiência de falar de Jesus para pessoas, e quando eu digo para as pessoas: você quer receber a Jesus que morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados? Elas dizem: não quero. Alguns dizem: não quero nada com esse Jesus. É muito difícil, mas essa é uma pessoa que não é tocada pelo Espírito Santo de Deus e rejeita a graça de Deus, ok? Então, diante das crises e das dificuldades que nós enfrentamos, precisamos entender que a salvação é inabalável. Uma crise no meu coração sobre salvação não tira a salvação de mim, porque a salvação é garantida por Deus. Então vamos olhar alguns textos hoje sobre essa garantia da salvação. Então eu vou pedir que alguém abra em João 6,37, e o diácono Marco Antônio Nogueira, carinhosamente conhecido como diácono Nena, vai levar o microfone. Fique em pé quem vai ler João 6,37 para nós. Fique em pé e o Nena leva para você o microfone para você ler. Vamos lá. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Muito bem. Obrigado, Paulo. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. Se eu e você fomos até Jesus, foi porque o Pai deu a Ele. E porque o Pai movimentou o nosso coração através do Espírito Santo. Está em João 3, que o Espírito sopra aonde Ele quer e vai até o Pai e reconhece os seus pecados e reconhece que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados, foi morto, foi sepultado, mas ressuscitou e está vivo para dar salvação a todo aquele que o Pai der a Jesus. E Ele, de maneira alguma, de modo nenhum, de forma alguma, nunca o lançarei fora. Essa é uma garantia de salvação. Nós somos garantidos pela fidelidade de Deus. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Diz Paulo a Timóteo: porque não pode negar a si mesmo. Então, nós temos uma garantia de salvação.
Há um sistema teológico, ou uma opção teológica sobre soteriologia, que diz que nós podemos devolver a salvação para Deus. Eu não quero mais a salvação. Não é? E isso é para lidar com situações difíceis da vida. Às vezes nós estamos convivendo com alguém, e esse alguém está na igreja, assim como João conviveu também. Ele diz, olha, esses que saíram do nosso meio, não eram dos nossos, mesmo que estivessem em nosso meio. E muitas vezes isso acontece. Você deve ter experiência ou conhecimento de alguém que conviveu com você, de alguém que até ensinou você, de alguém que orou por você, e hoje está desviado da fé. Está no mundo, com o pé, pescoço, braço, tudo no mundo. Tem duas realidades para essa pessoa. Ou ela nunca foi salva. Mas nunca foi salva e orou por mim, pastor? Deus não ouviu nem um pouquinho a oração dele, mas orou por você. Mas nunca foi salva e me ensinou algumas coisas da Bíblia? Jesus diz isso. Os indivíduos vão dizer num determinado momento para Jesus, em algum momento da eternidade, em teu nome nós fizemos milagres. Em teu nome nós expelimos demônios. Em teu nome, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, não vos conheço. Pessoas podem enganar. E pessoas podem ser enganadas. E pode ser que alguém tenha orado por você, tenha falado de Deus para você, mas não é do Senhor. E a prova disso é Mateus capítulo 7. Então, isso é uma realidade. A segunda realidade é que são pessoas salvas, mas estão, me permitam aqui a expressão, com o pé na jaca do pecado. São pessoas salvas que conhecem ao Senhor, mas estão enfiados no pecado. Nós vamos ver isso já já. Mas salvação, ela é garantida. Uma vez que o indivíduo de fato reconheceu a Jesus como Salvador e entregou a sua vida e o recebeu como Salvador da sua vida, ele está salvo para toda a eternidade. Não dá para devolver a salvação. Uma outra opção teológica que existe é perder a salvação. Porque tem alguns textos que sugerem na mente deles que se perde a salvação. Vocês vão ver aqui, algum pastor em algum momento vai pregar Hebreus 6. Não sei se é o pastor Bruno, se é o pastor Eduardo, se será o pastor Adarley. Eu sei que um deles está com Hebreus 6 lá. Não sou eu que vou pregar Hebreus 6 dessa vez, não é? Mas Hebreus 6, ele é um texto muito usado por pessoas, para dizerem salvação se perde. Aquele texto que diz, uma vez que experimentaram, uma vez que provaram, uma vez que tiveram e caíram, é impossível renová-los para o arrependimento, pois estão crucificando novamente a Jesus Cristo e expondo à ignomínia. Então, por causa disso, muitas pessoas acham que há perda de salvação. Esses textos que nós estamos lendo aqui não possibilitam essas opções teológicas. Devolver salvação e perder salvação não é teologia bíblica. Vou provar para vocês hoje, tá bom? Essa é a minha função aqui hoje. Então agora alguém leia João 10, 28 a 30. Aqui na frente. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Muito bem. Amadinha, já que você leu, vem aqui à frente. Quero fazer uma ilustração para vocês entenderem o que o texto está dizendo. A Amadinha leu o seguinte, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aqui, isso aqui é a vida da Amadinha,
E essa é a mão de Jesus, ok? A Bíblia diz que da mão de Jesus ninguém pode arrebatar. Tira a tampinha da minha mão. Vamos, amadinha. Faz cosquinha no pastor, alguma coisa. É difícil, não é? Agora, da minha mão e da mão do Pai, não pode arrebatar. Tira agora. Ó, tá fazendo uma força lascada. Torceu o dedo, é sujeira, né? Obrigado. Entenderam como que é a situação? Isso aqui é apenas uma ilustração, não é? Mas é da mão de Jesus e da mão do Pai não pode arrebatar. O que Deus está nos ensinando aqui é que nós temos uma segurança e uma garantia da Santíssima Trindade. É um acordo divino entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, de que aqueles que forem salvos e receberem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, não podem perder a bênção eterna da salvação. Aliás, se a Bíblia diz, aquele que crê em mim tem a vida eterna, como é que a vida eterna pode terminar em algum momento por causa de alguma atitude que eu e você façamos? Porque a salvação não depende do que nós fazemos, depende do que Jesus fez. É pela justiça de Jesus na cruz. Então ele já fez, e se você o recebeu, você está salvo para sempre. Mas, e se a gente cometer alguma coisa que traga toda essa crise soterológica que John Bunyan passou na vida dele? Então vamos olhar para isso. Primeiro texto, 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 14 a 15. Agora eu não vou pedir para ler, porque eu vou lendo o texto aqui e vou explicando para vocês. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, aliás, há muitos anos atrás, há 16 anos atrás, eu estava nesse momento expondo, a doutora Cristina estava chegando na igreja junto com o doutor Renato, certo? Eu estava expondo uma série, Nena já estava aqui, pastor Miguel, outros de vocês, expondo uma série que dizia assim, a igreja que nós não queremos ser. E a igreja que nós não queremos ser é a igreja de Corinto. Nenhum de nós deve querer ser a igreja de Corinto. Uma igreja extremamente problemática. Uma igreja que tem panelinha, uma igreja que tem arrogância, uma igreja que tem imoralidade, uma igreja que tem disputa judicial, uma igreja carnal. Aliás, Paulo diz, eu não posso falar a vocês como a espirituais, porque sois carnais. São crentes extremamente carnais. E no capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo está falando sobre fundamentos. Aqui, diretamente, é aplicável o texto a indivíduos que lançam fundamentos de ensino na igreja. Pastores, professores, líderes de pequenos grupos no nosso dia, né? Pessoas que ensinam a palavra, os professores das crianças no Ministério Vila Feliz, os professores dos adolescentes no Controutinho Adolescentes, os professores dos jovens, não é? Daniel, estamos nessa, hein? Temos que cuidar, hein, Daniel? Você é um ótimo professor, menino. Gostei das suas aulas de oração, viu? Então, nós vamos lançar fundamentos. E se lançarmos fundamentos que não são bíblicos, fundamentos que não têm a ver com a palavra de Deus, o que Paulo diz aos que lançavam fundamento em Corinto, aos indivíduos que ensinavam na igreja, porque Corinto era uma cidade horrível, igual São Paulo. Tudo o que você queria achar de ruim estava em Corinto. Aliás, no primeiro século tinha até um verbo que eles usavam na língua grega, que era corintianizar. Por isso que eu não sou corintiano. Eu sou bíblico. Ser de santos porque eu sou santo. Mas ultimamente é bom guardar isso para si e ficar quietinho.
O verbo corintianizar não tem nada a ver com o Esporte Clube Corinthians, tá bom? Tem a ver com a cidade de Corinto. O verbo corintianizar era um verbo usado para dizer você está corintianizando, ou seja, você está praticando algo imoral, seja sexualmente falando, seja relacionalmente falando, seja pessoalmente falando, seja religiosamente falando. A cidade era ruim. E a igreja refletia esse perfil ruim da cidade, porque muita gente se converte, vem para a igreja, e a santidade, a santificação é um processo, a gente vai lidando com a nossa consagração, com a nossa santificação, e nós vamos crescendo na nossa salvação. Por isso que Paulo também diz aos Filipenses, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Isso não quer dizer que eu vou sendo salvo, porque uma vez salvo, está salvo. Qual é o texto bíblico que prova que você não tem que desenvolver salvação? O ladrão da cruz. O ladrão da cruz está ali, ele vai morrer minutos depois, e ele olha para Jesus e ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus diz para ele? Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não teve tempo de desenvolver a salvação dele para ser salvo. Correto? Não teve tempo de fazer nada de bom para entrar no céu, porque não depende de nós. Então, desenvolver a salvação com temor e tremor não é ganhar a salvação, é desenvolver a santificação, que está contido na nossa salvação. Ok? Então, algumas pessoas entravam para a igreja de Corinto, se converteram verdadeiramente, mas traziam toda aquela carga imoral de pecado para dentro da igreja. E Paulo, então, está escrevendo a carta aos Coríntios para corrigir isso. Por isso é a igreja que nós não queremos ser, porque é uma igreja de correção, uma carta de correção. E, juntamente com essa turma que vinha de fora para dentro, se convertendo, vinham também alguns indivíduos que eram dados à filosofia da época, à sabedoria da época. Então, havia divisões, diversas da filosofia. E eles lançavam fundamentos que não eram bíblicos, falavam coisas que não eram bíblicas. E aí Paulo diz assim, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Isso também porque havia uma disputa, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Alguns mais espirituais diziam, eu sou de Jesus. E Paulo diz, nós não temos que ser de ninguém aqui, nós temos que ser do Senhor Jesus. Tem que ter disputa aqui. Então ele está dizendo, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, nossas obras vão passar pelo fogo. Se permanecerem essas obras, muito bom. Se forem queimadas, vamos ver. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. É um prêmio que está na Bíblia, em todo lugar ele aparece. É um prêmio. Esses prêmios são coroas que nós vamos ganhar para depositar aos pés de Jesus. Não tem nada a ver com o tamanho da casa que você vai ter no céu. Ah, já vi pastor pregando sobre isso. Que tipo de casa você vai ter no céu? Com piscina e sauna? Isso é da terra, gente. Lá não vai precisar de sauna e piscina. Nosso corpo é transformado, revestido de incorruptibilidade, de imortalidade. Não vai precisar mais de sauna para emagrecer. Não é? Na eternidade nós teremos corpos perfeitos. Ok? Perfeitos. Beleza perfeita em Cristo Jesus. Então não tem esse negócio. Já vi pastor pregando, gente. Que tipo de casa? Você vai morar numa casa, não é? Na época que eu ouvi essa mensagem, era BNH, agora é Minha Casa Minha Vida, né? Você vai morar numa casa BNH
ou numa mansão. Gente, que besteira. Aliás, aquele vou preparar moradas, aquela palavra é para quarto da casa de Deus. Quando Jesus for preparar morada, você vai ter um quarto, onde você vai viver dentro da casa de Jesus. E lá vai estar o seu nome, tá? Regenerado pela graça em Cristo Jesus. Entre no seu quarto. Ninguém vai ter casa com piscina, sauna, sem sauna no céu. Uma vez vi um pastor pregar que condução você vai ter no céu? Vai andar de bicicleta ou vai andar com uma limusine? Não tem nada a ver. Nenhum de nós vai precisar de condução no céu, porque nós seremos corpos transformados. E a Bíblia nos conta que nós nos conduziremos como os anjos, não nos tornaremos anjos, mas corpos glorificados. Então, gente, foge dessas histórias que estão na internet, desses pregadores que inventam lorota, lançam fundamento que não é o fundamento bíblico. Galardão são coroas que eu e você vamos receber. E não vamos guardar para ficar andando com as coroas tudo na cabeça, para alguém olhar e falar, oh, que crentão que foi na terra, hein? Isso não vai existir, isso é coisa da nossa humanidade agora. Esse orgulho, essa inveja, essa arrogância, essa altivez. Então o que a gente vai fazer com a coroa? Está lá, Apocalipse 4, é só ler. Nós vamos num momento de glorificação do Senhor Jesus, que está sentado à direita de Deus Pai, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, e por isso eu estou lá no céu, na eternidade. Eu vou entregar as minhas coroas ao Senhor, porque tudo que eu fiz foi pelo poder dEle. Embora eu tenha sido premiado, o prêmio na verdade pertence a Ele. É isso, tá? Então aqui está falando de galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano ele. Então, a edificação que você fez da sua vida, do que você fala de Jesus, do que você vive é madeira, feno e palha. E isso, quando passa pelo fogo, queima. A Bíblia diz, vai sofrer dano, ou seja, não vai ganhar galardão, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Mesmo que as suas obras queimem, ele não tenha nada para oferecer de trabalho profícuo, santo, aprazível a Deus, será salvo. Ok? Então, se alguém algum dia usar um texto desse para vocês, que depende do que a gente faz para ser salvo, esse texto prova que mesmo que as minhas obras se queimem, eu serei salvo. Mesmo que as minhas obras se queimem. Isso quer dizer como que através do fogo. Ok? E aí ele termina dizendo, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Isso prova que está falando para pessoas que ensinam, que lançam fundamentos. Destruir o santuário de Deus é não ensinar a igreja a Bíblia, e aí a igreja fica em dúvida, fica andando em terreno movediço e se afunda. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Agora, isso pode ser aplicado a você que não ensina? Pode. Você tem outros fundamentos que você lança. O que você tem dito aos seus filhos, vocês que são pais? Ao seu cônjuge, à sua família que ainda não conhece o Senhor ou conhece o Senhor? O que nós estamos falando? O que nós estamos conversando? São conceitos próprios, conceitos humanistas? Ou é o fundamento bíblico, o fundamento de Deus? E aí vai se queimar. Há um texto muito semelhante em 1 Coríntios 6, que fala de pecado imoral, que nós somos o santuário do Espírito Santo de Deus e não podemos viver em pecado. Então você pode fazer uma ligação, pode ser que as suas obras se queimem, mas você não perde salvação por isso. Segundo texto, 1 Coríntios capítulo 5, estou falando, a igreja que nós não queremos ser, ou igrejinha difícil. Tudo que você possa imaginar de problema numa igreja está em Corinto. Tudo. E havia lá um indivíduo que cometia um pecado que nem os que estavam fora da igreja cometiam. E às vezes isso acontece hoje.
você fica sabendo de um indivíduo dentro da igreja que cometeu pedofilia. É triste, é muito difícil ter que lidar com isso, principalmente nós que somos cristãos, nós vamos ouvir coisas indesejáveis, mas não deve assustar-nos. Isso já tinha lá em Corinto. Nem os gentios concordam com a pedofilia, nem os criminosos. Porque um pedófilo, quando entra na cadeia, ele tem que ser protegido, porque senão ele morre lá. Vamos ver o texto aqui de 1 Coríntios. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Nem os gentios praticam isso que está acontecendo aí entre vocês, na igreja de Corinto. O que é? Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Essa expressão, a mulher do seu próprio pai, na cultura do primeiro século, não é a mãe dele, é a madrasta. O que está acontecendo aqui é que um enteado possuía sexualmente a mulher madrasta do seu pai. A madrasta dele é a mulher do pai dele. E Paulo diz, nem entre os gentios isso acontece, entre a turma, nem entre os de Corinto isso acontece. Os que corintianizam não fazem isso. E está dentro da igreja. Então, o indivíduo que possuía fisicamente, sexualmente, a madrasta. E, contudo, andais vós ensubmecidos. Vocês ainda acham que são a igreja maior da região? Vocês ainda ficam aí achando que estão agradando a Deus como igreja e deixam tal coisa acontecer no meio de vocês e não chegastes a lamentar? Para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Vocês não vão fazer nada, igreja de Corinto? Vão continuar deixando esse negócio assim rolar? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja. Ele está ausente, mas ele manda a carta e diz, olha, eu já reunido com vocês em espírito, eu já dei a sentença para esse indivíduo. Eu, como um crente em Cristo Jesus, líder da igreja de Cristo Jesus, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, reunidos com vocês, eu já dei a sentença para tal infâmia. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás esse indivíduo para a destruição da carne. Isso é sério. Paulo faz isso de novo, ele escreve lá para Timóteo, sobre indivíduos que estavam atormentando a vida da igreja. Jesus, nos evangelhos de Mateus, ele diz, se uma pessoa peca, vai até ele. Se ele não se arrepende, leva testemunha. Se ele não se arrepende, diz à igreja. Se ele não se arrepende, considera como gentio e publicano. E o que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. O que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Como salvação não se perde, isso está ligado ao quê? A proteção de Deus. Por isso entregue a Satanás. Aí a gente tem que lembrar a história de Jó. Não é? Quando Satanás fica jogando com a vida de Jó, Deus diz, olha, eu vou permitir que você toque no corpo dele, mas não vai tocar na alma dele. Jó não foi entregue a Satanás. É só para você ter uma ideia de que Deus nos protege, mas se não levarmos Deus a sério e vivemos uma vida dissoluta em pecado, e a igreja de Cristo séria tomar a decisão que a igreja de Corinto é levada a tomar, o nosso pecado pode
ser usado para tirar a proteção de Deus aqui nessa terra. E o diabo pode destruir a carne. Mas é interessante o que diz o texto. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Isso aqui é uma disciplina bíblica. E se tem alguém que merecia perder a salvação aqui, é esse cara. Porque comete um pecado que nem o gentio comete. Coloca um tormento enorme na igreja. A igreja está tomando uma bronca por causa desse pecado. Esse cara merece perder a salvação, mas não perde. Está aqui, ó. Ele vai ser entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ele é um salvo que vai sofrer toda a disciplina de Deus sobre a vida dele, mas ele vai ser salvo no dia de Jesus. Isso é garantia de salvação. Essa é a salvação inabalável. Acho que eu não preciso falar para nenhum de nós, não corra o risco de ser entregue a Satanás, né? Mas é a segurança de salvação que existe em Cristo Jesus. Um camarada tremendamente pecador, um vil pecador, por isso que eu pus aí, salvação garantida ao mais vil pecador. E ele é salvo. Garantia de salvação, salvação inabalável. Quando a gente fala desses textos de garantia de salvação, sempre a gente precisa lidar com algumas questões. Há algumas pessoas que dizem assim, então se é assim, vou viver minha vida. Se isso passa pela cabeça de alguém, tem duas realidades que precisamos analisar. A primeira é se não é um daqueles que estavam no nosso meio, que estão no nosso meio e não são dos nossos. Como de João, em 1 João, como de Jesus, em Mateus, que não são dos nossos. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Então a primeira coisa é essa. A segunda é, será que é um indivíduo extremamente carnal? Que chega a pensar, bom, se eu estou garantido mesmo na salvação, então eu vou cair no mundão. Vou viver minha vida. Por que eu vou ficar aí tendo que cuidar, pedir perdão pelos meus olhares, pelos meus desejos, pelas minhas vontades, pelas minhas palavras? Porque tem gente que pensa isso. Então, uma coisa ou outra é a realidade. Ou não é crente, está no meio da igreja, mas não é. Ou é um cristão muito carnal, muito carnal. O texto bíblico e os crentes no primeiro século, eles mediam ou visualizavam a salvação dos indivíduos pelos frutos. Jesus diz isso, pelos frutos os conhecereis. Então a gente tem que olhar para a vida do indivíduo, porque você não pode entrar no meu coração e dizer assim, o pastor Darcy é salvo. Nenhum de vocês pode fazer isso. Eu não posso entrar no coração do Nena e dizer, o Nena é salvo. Eu não tenho essa capacidade. Como é que eu entendo que o Nena é salvo? Pelo fruto dele. Por conviver com ele e ouvir as palavras que ele diz, sentir o coração que ele sente. Por quê? Porque ele externaliza os sentimentos dele. Então eu sei que essa pessoa é salva. Pelo fruto os conhecereis. Então, a visualização da salvação é essa. Então, o texto bíblico sempre diz, sejam perseverantes, vivam uma vida de santidade, mostrem a sua salvação, para que as pessoas entendam que você é salvo. Porque se você não fizer isso, haverá uma interrogação do seu tamanho sobre você. Será que realmente é salvo? Quantos de nós já não analisamos, ou já convivemos com alguém, com a vida de alguém, e a gente fala, eu acho que essa pessoa nem é salva ainda. Já aconteceu isso com você?
Mas a gente não pode garantir isso, porque eu não entro no coração da pessoa. Por que a gente fala isso? Pelo fruto. Assim como eu falo para um, esse é salvo. Por causa do fruto dele, eu também questiono a salvação de um outro por causa dos desfrutos dele. Então, uma advertência. 1 João 3:9. Agora pode ler alguém. Nena, quem ficar de pé, lê aí para nós. 1 João 3:9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Isso. Então essa é a primeira situação, é aquilo que eu acabei de falar. A gente olha para o indivíduo e vê que ele luta contra o pecado. Lutar contra o pecado não é ser impecável. Ok? Nós não somos. Então, a gente sabe disso. Se você perguntar para a dona Denise sobre o pastor Darcy, ela vai falar, o pastor Darcy é um homem bom, é salvo, eu convivo com ele, mas ele peca. E ela vai contar alguns pecados meus para vocês. Alguns eu conto aqui no púlpito. Porque nós estamos lutando contra o pecado. Agora, isso não quer dizer que eu estou me acostumando com ele. Eu tenho que pedir perdão a ela, tenho que pedir perdão a você, tenho que pedir perdão aos meus filhos. Porque eu estou lutando contra o pecado. E isso é um sinal de salvação. Então, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, muito cuidado. Precisamos viver uma vida de santidade. 1 João 5,18. Alguém leia também, por favor. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Muito bom, muito obrigado, Carlos. Mais uma vez, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Mas e o indivíduo de 1 Coríntios capítulo 5? Aqui é aquela visualização da salvação nossa. Deus sabe quem é e quem não é. E o indivíduo de 1 Coríntios 5 vivia em pecado e Deus sabia que ele era salvo. Por isso que Deus diz, entregue a Satanás por meio da igreja para a destruição da carne, para que no dia do Senhor seja salvo. Isso é uma advertência para nós. Então não brinquemos. Por isso que eu falei, não preciso convencer nenhum de nós a querer ser entregue a Satanás. Não é? É só lembrar o que ele fez com Jó, que nem foi por causa do pecado dele, foi por causa da justiça dele. Imagine se for pelo pecado, que a gente vai ver o que ele é capaz de fazer. Então é melhor ficar firme com o Senhor, vivendo uma vida de santidade. E uma outra garantia fenomenal. E o maligno não lhe toca. Satanás não pode tocar naquele que é selado pelo Espírito Santo de Deus por meio de Cristo Jesus. Aliás, o pastor Bruno falou sobre isso semana passada. Explicou o conceito do selo do primeiro século. Nós não podemos ser tocados por Satanás. Podemos ser tentados. Inclusive Jesus foi tentado. Mas nós temos que aprender com Jesus em Mateus 4 e Lucas 4 a como dizer não à tentação. E frearmos toda e qualquer tentativa de Satanás para nos fazer cair, porque ele não pode nos tomar e nos precipitar per si. Então aquele que é nascido de Deus vive uma vida santa. Salvação inabalável é assegurada por Cristo Jesus, por Deus e pelo Espírito Santo. E ninguém pode perder. Perguntas. Temos alguns momentos para perguntas. Aqui, ó, Nena. Pastor,
Na verdade, é algo que mexe muito comigo e eu gostaria de ouvir a sua palavra a respeito. E Ananias e Safira, que mentiram para o apóstolo. Primeiro um caiu duro, morreu. Aí vem o outro e morre também. Ok. Como é que ficou a salvação deles? Abre lá para você ver o texto, todo mundo vê, é Atos capítulo 5, sobre Ananias e Safira, ok? Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, ministério da juventude da igreja no primeiro século, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Pegaram Ananias, ministério dos jovens, pega o morto lá e leva para enterrar. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Essa é a história. Pergunta da irmã é o seguinte: eles eram salvos ou não? É essa a sua pergunta? Ok, nós não temos pelo texto uma referência clara de que isso é uma disciplina como a de 1 Coríntios 5, ou se esses indivíduos eram pessoas que estavam no meio da igreja de primeiro século, mas não eram dos nossos. Porém, lá no texto de 5:3 está assim: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Aqui nós temos uma referência em que pode ser que Satanás está influenciando internamente a Ananias. Como nós lemos em 1 João 5,18, que o maligno não pode tocar um selado pelo Espírito Santo de Deus, pode ser que aqui, nesse caso, haja uma referência de que eles não eram crentes. E eles foram, então, fulminados por Deus. Se eram crentes, passaram por uma disciplina por Deus, ok? Eu só vou dar uma olhadinha aqui no original, qual é o verbo que se usa aqui, o tempo verbal, para eu dar uma fundamentação um pouquinho mais segura para todos nós, com respeito se eles eram crentes ou não, tá? Aqui a pergunta é essa: o texto não está lidando com isso, tá bom, gente? O texto está lidando com o seguinte: não mente. E aqui é uma mentira para a igreja. Então não mente, porque haverá disciplina. Já vai aí, tá, Guilherme? Então aqui, então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Aqui é um tempo verbal em que Satanás é que enche o coração dele. Então pode ser que ele não seja crente. Ok? Mas volto a dizer, essa não é a preocupação do texto. A preocupação desse texto aqui é mostrar para não mentir para o Espírito Santo de Deus. Aí alguém pode, mas um crente pode mentir para o Espírito Santo de Deus? É uma outra afirmação que vai ter que correr os textos bíblicos para mostrar que não. Então aí é uma referência que a gente, aí dá uma aula de mais 1 hora para responder isso, ok? Seja crente ou não, não devemos mentir para a igreja. Lá no fundo tem o Guilherme querendo fazer uma pergunta. Está indo o microfone aí, Guilherme, lá no fundo, ó. Em pé, senão a gente não enxerga. Se você for fazer pergunta, na hora que eu falar, fique em pé para ele enxergar.
Bom dia, pastor. Bom dia. A minha dúvida é com relação a esses, né, por exemplo, de 1 Coríntios 5, que para o corpo ser destruído e o espírito ser salvo. Como que funciona para essas pessoas a questão da habitação do Espírito Santo? Porque uma vez que a gente é salvo, o Espírito Santo passa a nos habitar e continua a nos convencer do pecado, faz aquele trabalho de santificação e de salvação. Ele continua a habitar plenamente, certo? Como é que Sim. funciona isso? Muito boa pergunta. A pergunta do Guilherme está lidando com a seguinte questão. No caso de 1 Coríntios 5, que é entregue a Satanás para a destruição da carne, para que no dia do Senhor seja salvo, essa pessoa continua tendo a habitação do Espírito Santo? Sim, à luz do texto do Novo Testamento, sim. Se fosse Antigo Testamento, não. Ok? Mas à luz do Novo Testamento, sim. Porém, nós podemos apagar e entristecer o Espírito Santo. Isso está tanto em Efésios capítulo 4, quanto em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Eu posso ter o Espírito Santo, mas ele não tem ação nenhuma na minha vida. Ok? Então, não há problema nenhum em entendermos que o Espírito Santo continua habitando na pessoa, porém, por causa da autorização da igreja, que Deus autorizou para tomar essa decisão. E lembre que Paulo disse assim, eu convosco reunidos no Senhor. Então Deus está dando essa sentença por meio da igreja. O Espírito Santo simplesmente continua selando ele para que ele não perca a salvação. Por isso que no dia do Senhor o seu Espírito será salvo. Porém não vai fazer nenhuma proteção a ele, porque foi decisão dele, de Deus, de Jesus, através da igreja, a destruição da carne dele. Ok? Muito bem, várias mãos aqui. Vamos pela ordem de idade, tá bom? Primeiro o ancião, lá atrás, ó. O senhor Casone lá, ó. Aqui, ó. Fica em pé, por favor, irmão Dival. Depois a gente vem para cá. Com relação ao casal, eu acho que o problema sério ali é eles estavam imitando e não cumprindo. E por isso foram castigados. Porque há uma forma de você imitar, né, e para apresentar aos outros que está fazendo, mas não cumprindo o que a palavra sugeria. Sim, eu creio que isso também está envolvido. O que o seu Dival Casone colocou foi o seguinte, Ananias e Safira, eles gostaram do que aconteceu com Barnabé, que o coração deles é ruim. Barnabé não fez nada, Barnabé vendeu um terreno, pegou o dinheiro e deu para a igreja. Ó, é para o sustento dos pobres, é para o sustento da igreja. E logicamente houve um reconhecimento, Barnabé, muito obrigado, você é um homem abençoador, tal. Ananias e Safira viram aquilo e falaram, nossa, legal. É uma multidão batendo palma, vamos fazer igual, vamos vender um terreno, só que não vamos dar tudo. Ninguém tem que dar tudo. Deus não pediu tudo, Deus pediu parte. O tudo é decisão sua. Eles decidiram dar parte, falando que estavam dando tudo. Então eles estão imitando Barnabé, porém mentindo sobre o valor que estão dando. Então o grave aí é mentir. Aqui, Nena, desse lado aqui, ó. Primeiro a Priscila, depois a Vanessa, não. Larissa. Ah, quase acertei, minha filha. Voltando para 1 Coríntios 5, o pecado dele, né, foi descrito lá, e o Espírito Santo guarda da salvação. Aí eu estou colocando uma situação. Vamos dizer que ele blasfemou contra o Espírito. O Espírito Santo sela para a salvação. Como fica nesse caso? Quando você fala blasfemou o Espírito Santo, você está se referindo àquele pecado contra o Espírito Santo, correto? Que está em Mateus. Ok. Essa, inclusive, é uma das crises do John Bunyan, que ele achava que ele blasfemou contra o Espírito Santo. Ok? Eu vou explicar o que é o pecado contra o Espírito Santo de Mateus 12, se não me engano.
O pecado contra o Espírito Santo é muito específico quando Jesus estava presencialmente aqui na terra, corporamente na terra, tá bom? Você já pode ter ouvido assim, ó. O pecado contra o Espírito Santo é rejeitar a graça de Deus. Aí a pessoa rejeita no ano de 2010 e se converte e recebe a Jesus no ano de 2024. Mas a Bíblia diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Então não pode ser isso, ok? O pecado contra o Espírito Santo é o seguinte: Jesus está na terra, tá bom? Ele fez milagres, expulsou demônios. Os fariseus estão olhando e vendo Jesus fazer aquilo e atribuem isso a Beelzebu. Olham para Jesus com toda a santidade que ele é. Gente, nós convivemos pela fé com Jesus. Nós sabemos que ele é muito santo, correto? Eu não sei se você já experimentou a santidade de Jesus. Eu já experimentei várias vezes aqui nessa igreja. Você também. Nós experimentamos diariamente a santidade de Jesus. Ouve o que ele diz, você vai ver como é bom, como a santidade dele é forte, como o poder dele é forte. Cuidado com essa imagem desse Jesus que aparece nos filmes, nas figuras. Isso é muito humanizado para Jesus, tá bom? A gente não tem noção da aparência de Jesus. Aliás, não é? A aparência dele é a aparência divina, está lá em Apocalipse capítulo 1, tá bom? Então, muito cuidado com a aparência de Jesus. Fujamos da aparência de Jesus e nos aproximemos da divindade de Jesus, ok? Então, eu não sei se você consegue pensar como eu, ou chegarmos próximo como eu, temos que chegar, vamos tentar. Você está presencialmente com Jesus. Como é estar presencialmente, corporamente com Jesus? Gente, é muito forte. É muito forte. Nós estamos falando desse indivíduo, porque às vezes a gente pensa em Jesus só como 100% homem. Primeiro que ele é 100% homem, diferente da nossa humanidade. Lembra como foi o nascimento dele? Então já começa a grande diferença aí. Ele é perfeitamente homem. Nós somos homens corruptos. Ok? Então tem um monte de gente que fica tentando fazer Jesus pecar, a última tentação de Cristo. Aí vem esses caras da porta do fundo aí, que não sabem de nada de Bíblia, e fala que Jesus era homoafetivo. Olha, e a igreja fica apavorada. Para! Isso não tem nada a ver com Jesus verdadeiro, gente. Jesus é atacado na história da igreja. Tem um conceito teológico que se chama o Jesus histórico. É um conceito sobre apenas a visualização de Jesus como homem. Aí teve ataque da divindade de Jesus, que ele não era Deus, ele foi incorporado por Deus. Aí que ele, olha, o que você imaginar tem. E a gente não pode se apavorar com isso. Eu creio no Jesus que a Bíblia diz. E esse Jesus corporalmente é muito forte quando ele esteve aqui na terra. Muito. E da onde a gente tira isso? Quando Pedro tem um encontro com Jesus, na pesca maravilhosa, o que ele diz? Retira-te de mim, porque sou pecador. Vocês lembram disso? Ele é tão forte, gente, que os demônios, quando toparam com Jesus, se submeteram a ele. E pediram para ser lançados aos porcos. Lembram disso, gente? Ele é tão forte que ele ressuscita pessoas que já haviam morrido 4 dias. Lembramos disso, gente? Esse é Jesus, tá bom? Cuidado com essa imagem desse Jesus que aparece. Então, está aqui Jesus corporalmente, forte, poderoso, Deus. Aliás, João diz isso em 1 João 1. Não é? A quem nós ouvimos, vimos, apalpamos o verbo da vida, o Deus Todo-Poderoso, está aqui, em poder, em glória, em força divinal. Ele expele demônios. Os indivíduos olham para ele e dizem, isso é do Beelzebu. Esses indivíduos estão atribuindo ao diabo
o que Jesus está fazendo por sua divindade. Isso é pecado contra o Espírito Santo. E só pode acontecer, ou só pôde acontecer, quando Jesus estava aqui na face da terra. Eu, pastor Darcy Borowski Jr., à luz do texto de Mateus, não creio que hoje possa se pecar contra o Espírito Santo. Ok, Priscila? Então, fiquem em paz. Assim como o John Bunyan, coitado. Queria estar lá um dia para poder espelhar isso para ele. Alguém espelhou porque ele lidou com isso. O próprio Deus, né? Sofreu John Bunyan. Ele escreve no livro: será que eu pequei contra o Espírito Santo? Será que eu vendi Jesus? E sofreu muito. Nós não podemos pecar contra o Espírito Santo hoje. Esse pecado que não tem perdão. Mas a gente pode cometer um monte de pecado contra o Espírito Santo. Apagar, entristecer e assim por diante. Larissa. Pastor, em 1 Coríntios 3, no versículo 15, fala que se a obra que alguém construiu for consumida, este sofrerá prejuízo. Que tipo de prejuízo seria esse? Porque essa é na hora que você está lá com Jesus, depois que você vai para o céu. Então, isso, tipo boa de prejuízo? pergunta. Olha para o texto junto com a Larissa aí, gente. Paulo tem uma mente de paralelismo, tá? Ele é judeu, criado no judaísmo, também foi letrado, né, na filosofia romana, usa muito diatribe em Romanos, nós já estudamos isso. Mas ele é um cara criado na cultura judaica, com muito paralelismo. Lembra, ele é fariseu dos fariseus antes de se converter, se sobressaía aos demais da sua época, né, até os mais velhos. Então é um cara que tem paralelismo na cabeça o tempo inteiro, e você vê isso nos escritos dele o momento todo. O que é paralelismo? São ideias paralelas sendo colocadas, e paralelismo pode ser sinônimo, pode ser antitético, pode ser climático, pode ser emblemático. Isso é um outro estudo do livro de Salmos, ok? Aí o que você tem aqui? Ó? Ele disse assim, ó: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, ok? Então, vai receber o prêmio, a coroa. Lembra que eu falei da coroa? Olha o paralelismo. Se a obra de alguém se queimar, ou seja, não permanecer, ele está lidando com um paralelismo aqui antitético, ok? Contrário um do outro. Ó. Se permanecer, ganha galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. O que é sofrerá ele dano? Paralelo. Ideias paralelas, porém antitéticas, não receberá o galardão. É como se ele escrevesse a mesma coisa com outras palavras, ok? Não receberá galardão. Então, sofrerá ele dano é não receber o galardão. Por isso que ele continua, mas esse mesmo será salvo. Então, não é perda de salvação. Todavia, como que através do fogo? Como que através do fogo é uma construção na língua grega que significa apesar do fogo. Mesmo que as obras dele queimem, ele vai ser salvo, ok? Terminando com o seu Dival Casoni. Sidney, porque você é um cara fera, eu vou deixar você fazer a última pergunta, tá bom? Eu creio que é aquela situação de entristecer e pecar. Quer dizer, o diferencial entre entristecer e pecar contra o Espírito Santo. Entristecer, o cristão, este entristece ao Espírito Santo. E aquele que não aceita a presença ou a existência do Espírito Santo, esse pecou contra o Espírito Santo. Eu acho que a não aceitação do Espírito Santo é pecar. Entristecer é o que faz o cristão, que muitas vezes nas suas atitudes, ele involuntariamente, ele entristeceu nas suas atitudes e se arrepende. Sim, essa é uma posição que existe. Sidney, última pergunta. Pastor, em relação à salvação, temos aqui, por exemplo, alguns surdos que estão tendo oportunidade de optar por Jesus porque estão tendo os intérpretes. Então, eles poderão decidir porque há o intérprete nesse caso, né?
E tem aqueles também surdos que não tem oportunidade de alguém pregar para eles, porque não há intérprete. Como é que eles vão entender? Não é verdade? Essa é uma questão. E a outra questão é, pessoas que têm demência, problemas mentais, que não podem decidir, morrem. Ou o surdo, que não houve a condição de ter o intérprete, morrem. Ou uma criança. Ok, nós temos várias categorias que o Sidney colocou. Qualquer pessoa que pode ouvir, inclusive um surdo, através de Libras, precisa ouvir do Evangelho e receber a Jesus como Salvador para ser salvo. Ok? Ponto. Seja um surdo, seja um ouvinte, seja quem for. A outra categoria de pessoas é pessoas que não têm condições de entender. Que são as pessoas que têm, por exemplo, uma paralisia cerebral, por exemplo, não é? Que não se mede a cognição do indivíduo, ou um nenê que nasceu e morre antes de interagir com o conceito de pecado e graça. A pergunta que se faz é, que eu penso que é a pergunta que o irmão queria fazer, é: vai para o céu ou não? É isso? Não existe textos diretivos sobre isso, e há uma discussão teológica enorme sobre isso aí. Se esses indivíduos, se morrerem, vão para o céu ou vão para o inferno. Eu vou dar a minha posição à luz do conceito teológico bíblico. É o que eu creio e morro. Eu creio que uma pessoa é condenada pela rejeição pessoal de Cristo Jesus. A Bíblia diz: aquele que crê em mim será salvo. O que não crê em mim está condenado. Se uma pessoa que tem paralisia cerebral, um nenê, não teve condições de crer, porque ainda não tem a cognição para interagir com o pecado pessoal e o conceito da graça, eu creio que Deus, na sua graça abundante, vai ter essas pessoas no céu. Ok? Mas não tem um texto bíblico que nós possamos bater o pé. Eu tenho amigos teólogos que dizem: eu creio que eles estão no inferno. Eu respeito. Eu vou usar uma outra situação para entender o que eu estou falando. Ok? Então, eu creio que vai para o céu. Qualquer um de vocês que já perdeu um nenê, estava no ventre ou nasceu e morreu, eu creio que ele está no céu. Ponto. Pastor, o senhor tem um texto? Não tem. Eu vou usar uma outra situação para vocês entenderem e vou terminar a aula. Tá bom? O que vai acontecer com uma mulher grávida na hora do arrebatamento? Ela vai dar à luz na hora que estiver subindo para o céu? Ela vai dar à luz na hora que chegar no céu? Ou ela vai viver eternamente grávida no céu? Eternamente grávida não, por favor. Principalmente se estiver nos últimos dias, fechado, andando meio assim. Nós não temos resposta para isso. Pela lógica bíblica, nós entendemos e podemos até sugerir, mas não tem texto, gente. Eu, pela lógica bíblica, entendo que essa pessoa vai ter um nenê na hora do arrebatamento de forma sobrenatural, e esse nenê já chega em idade varonil no céu. Acabou. Corpos não vão ressuscitar, que já morreram? Se Deus tem poder para ressuscitar corpos que já morreram, por que Ele não tem poder de fazer um parto na hora do arrebatamento e esse nenê já chegar em estado varonil? Agora, me pergunta o texto bíblico para confirmar isso. Não tem. Assim também com relação aos nenês de paralisia infantil. Desculpe, cerebral. Ok? Vamos terminar. Tem muita pergunta. Olha, teve um PG. Cadê os Iris? Mônica estão aí? Estão trabalhando lá, né? Ricardo, Sandra estão aí? Aqui, lá no fundo. Esse PG já me convidou 2 vezes para estar lá, para a gente passar horas eles fazendo pergunta e a gente olhando para a Bíblia, respondendo. Isso é suportável, você pode fazer isso comigo, qualquer pastor da igreja, tá bom? Chamar para o PG e a gente ir lá fazer papo cabeça com a Bíblia na mão. Tá bom, gente? Não me põe nessa fria, né? Tá bom, vamos terminar orando. Deus abençoe, um bom domingo para você. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, ela é tão plena e ela é tão infinita
que nós poderíamos passar aqui o dia todo fazendo perguntas e ela respondendo para nós, Senhor. Mas uma coisa é certa, a tua salvação é garantida eternamente para todos nós. E nós te agradecemos por isso e te rogamos, ó Deus, que o Senhor confirme sempre em nosso coração a alegria da tua salvação. Oramos agradecidos, pedimos a tua bênção para o nosso domingo, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe, vá na graça e paz de Jesus.